a gente chega numa questão que é uma continuidade de tragédias sendo exploradas, uma continuidade de tragédias. O governo Lula passou por uma dificuldade em relação à enchente no Rio Grande do Sul, embora ele tenha mandado recursos e não medido esforços, a direita surfou em cima, inclusive com grande vitória na eleição do Estado, vitória na eleição, perdão, dos municípios, dos vereadores. Agora o Rio Grande do Sul está de novo num problema e de novo o Lula está sendo anunciado, acessado, né, chamado, acionado, que eu queria dizer, para resolver a situação do Rio Grande do Sul. Então, a tragédia sendo explorada contra o governo. A queda do balão com as mortes, a tragédia, também deram um jeito de explorar e falar do governo. Agora, esta questão da Juliana. Isso pode ser visto também, ou não tem nenhum tipo de vínculo, com uma espécie de cortina de fumaça devido ao que está acontecendo com o núcleo do bolsonarismo no julgamento. Por exemplo, hoje foi a cariação de Mauro Cid e Braga Neto. Isso praticamente não é notícia. Praticamente em qualquer site que se entre, portal, não é a notícia principal do dia. O que é a notícia principal do dia é ou a extrema-direita explorando a questão da tragédia da Juliana, ou a extrema-direita explorando a agenda da deputada Érica Hilton. É isso que está na notícia, não está na notícia. Isso pode ser orquestrado, pode ser que seja algo articulado para tirar o foco, tirar a atenção? Então, velho, eu acredito que muitas das vezes sim, tá? Eles trabalham de forma policêntrica. Você tem várias frentes, você tem vários setores que essa extrema-direita age. Você que é um cara que estuda, por exemplo, cultismo, você sabe que só ali tem um ecossistema muito diversificado de frentes que trabalham dentro desse campo bolsonarista. Então, eles conseguem fazer isso, eles conseguem ter o poder do diversionismo. Agora, assim, a mídia também tem comprado muito, a mídia, em especial o Estadão e a Folha, das grandes veículos, o discurso bolsonarista e essas narrativas. Hoje era para a gente estar falando do julgamento. Hoje as pautas naturais seriam o julgamento, né, a cariação entre o Braga Neto e o Mauro Cid, seria o cessar-fogo, por exemplo, com o Irã, entre outras pautas, as derrotas do governo no legislativo, etc. Mas o caso da Juliana chegou e eles se apropriaram disso. E se a mídia, de alguma forma, deu uma silenciada em relação às outras pautas, é porque, de alguma forma, ela está reverberando essa questão da Juliana, está achando que é melhor também por um fator de diversionismo. Mas, falando em relação ao Rio Grande do Sul, acho que diz muito, já. Quando houve, ano passado, a tragédia, o governo deslocou o Paulo Pimenta, o governo toda hora saía nota da SECOM, saía nota nas redes sociais, o governo pagou propaganda, espaço para poder divulgar o que estava sendo feito, tanto no Rio Grande do Sul quanto no resto do Brasil. O governo tentou fazer uma comunicação mostrando que realmente estava fazendo alguma coisa dentro das possibilidades dele. A gente sabe que, por exemplo, aquelas comportas lá só foram, nem sei se você pode até dizer melhor que eu, se elas foram reparadas ou não, mas falou o que podia. 14 ainda estão esperando reparação. Ainda estão esperando, né? Pois é, e a tragédia está acontecendo de novo, vão culpar o governo, né? Que deveria consertar as comportas. Aí o que acontece, Viaro? O governo fez de tudo para mostrar para a sociedade que estava fazendo alguma coisa de fato. Só que isso não surgiu efeito, porque hoje, não só do Rio Grande do Sul, você mora no Rio, você sabe disso, as pessoas ainda dizem que o governo Lula abandonou o Rio Grande do Sul ano passado. Então, assim, o que aconteceu? O governo não soube fazer a comunicação. Olha, ele fez institucionalmente o que ele pôde fazer. Propaganda, fez declarações, fez nota, enviou ajuda, enviou recurso, enviou equipe, fez tudo que tinha que fazer. Força de segurança, moveu bombeiro do Brasil inteiro, né? Agora, por que isso não surtiu efeito na mídia? Como propaganda, que deveria ser também? Porque você tem ali um ecossistema bolsonarista muito forte, que fazia a contra-informação, e você tinha uma mídia que era absolutamente
canalha e que não dava... Eu lembro eles dando... O Eduardo Leite falava todo dia, e quando eu falava do governo federal, era notinha assim, o governo mandou tanto, mais alguma coisa. Então a mídia também sempre do lado do diversionismo, e em especial os algoritmos, que reverberaram isso tudo nas redes sociais de uma forma absurda. O meu X, que é um X, entre aspas, higienizado, porque, assim, eu até acompanho pessoas da extrema-direita porque eu preciso, mas o meu X não era... O seu, eu sei que você já disse, que é imundo, assim, você vai no submundo. Mas eu já tento manter ele um pouco mais higienizado. Mesmo assim, era bombardeado o tempo inteiro com notícia negativa em relação ao governo. Ou seja, você tem essa frente aí, um ecossistema da extrema-direita muito forte, que reverbera muito na base, nas redes, esse discurso. Você tem a mídia mainstream junto com eles, reverberando, e você tem os algoritmos que vão impulsionando. Então fica muito difícil você competir com isso. E isso não foi só em relação ao Rio Grande do Sul, é em relação à tragédia de Juliana, é em relação à tragédia do Balão, é em relação à tragédia que teve de deslizamento aqui no Rio de Janeiro, tudo que pode ser o do Pix, tá? Do IOF, do INSS, e do Mensalão, e da crise dos Correios, e do Petrolão, e Lava Jato, e assim, é uma sucessão de fabricação de supostos fatos, supostas verdades absurdas, que foram desconstruindo a nossa própria capacidade de refletir e ter crítica sobre o que acontece de fato nesse país, sabe? Aí a gente vai apontar, olha, o que é isso? Muito culpa desse mundo em que a gente vive, em que a gente não tem tempo de discernir sobre as informações que chegam até nós. Ou seja, o nosso processo hermenêutico de compreensão de determinada informação, ele não é completo. Ele é simplesmente a máquina pensa por nós. Ela impõe o que a gente sente, que a gente acha. Ela acha por nós antes que nós mesmos sabemos o que achamos. Entendeu? Então, assim, isso é muito difícil de você lidar. E agora vai ser a mesma coisa. E, Viara, daqui para frente, cara, você vai ver cada vez acontecer mais isso. Qualquer coisa que aconteça vai servir de fator de diversionismo para tirar o foco das coisas que importam, por exemplo. Tá? E, assim, vai ser uma guerra.